Boa tarde. Hoje, de óculos, e bem grande por sinal. Isso porque eu preciso enxergar de fato. Mas estou aqui para conversar a respeito de um comentário que eu recebi por esses dias, porque o título, né, da página é Seja Vencedor. E realmente o ser vencedor são todos os dias que eu venço. Todos os dias eu venço. E por que que eu me titulo vencedor, vencedora? Pelo fato de muitas coisas que eu já vivi, né? Eu tenho 44 anos, hoje moro em Sorocaba desde os meus 9 anos, acredito, né? Nascida em Itapetininga, também interior de São Paulo, de uma vida totalmente precária. Meu pai, ex-presidiário, fugiu muitas vezes eles chamavam antigamente a pessoa albergue, né? As pessoas saíam trabalhar, voltavam à noite. E com isso nós vivíamos de cidade em cidade, né? Então assim, não tínhamos uma vida fixa em lugar nenhum. E com isso a minha mãe sofria também muito, porque sempre estava de cidade em cidade, porque onde ele estava, onde ele estava, ela tinha que estar para poder ajudar ali, né? Na cabeça dela, né? Mas ela se arrepende de tudo isso, né? Porque hoje eles são divorciados, moram na mesma casa e são divorciados, mas brigam muito. E com isso, uma vida muito difícil, em dias de ter que pegar a cesta básica, em dias de ter que angústia por não ter o que comer. Eu me lembro que muitas vezes a minha mãe fazia torrada porque o pão era duro, ou tomávamos farinha de milho que vinha na cesta básica com café, que dá uma queimação terrível, e muito sofrimento porque a nossa vida era sempre perdidas, né? E com isso eu fui crescendo. Minha mãe trabalhava de empregada, quando não é de faxina. Eu fui algumas vezes com ela, fiz faxina, trabalhei de empregada também. Era escasso, muito escasso. Ela não tinha profissão, né? Sempre trabalhou faxinando ou como doméstica mesmo, e ainda não conseguia ficar muito porque o corpo dói, né? O corpo dói. E meu pai era pintor, mas não tinha competência para administrar, né, o que ele tinha nas mãos, porque a profissão dele sempre deu muito dinheiro, mas ele não sabia administrar. Por isso que eu falo, você trabalhar por conta é excelente, maravilhoso, você ganha muito dinheiro assim como ele ganhou, mas se você não tiver, né, uma educação financeira pautada nos livros que tem aí ensinando como lidar com dinheiro, o que fazer. Você pode ser CLT, desculpa o barulho, você pode ser CLT, você pode trabalhar por conta. Se você não souber lidar com dinheiro, você não vai ter dinheiro, como muitos empresários não têm, como muitas pessoas já quebraram por conta de não saber lidar com dinheiro. E me incluo nisso também, porque eu já trabalhei algumas vezes vendendo roupa, essas coisas, e o dinheiro ia para comer, porque não tinham preparo para isso. Então, a última vez, né, trabalhando com uma empreiteira, fornecendo serviço, mão de obra, né, em termos de pedreiro, servente, e ganhava muito dinheiro, mas não sabia trabalhar. Então, com isso, com tudo que eu passei, cresci num lar bagunçado. Minha mãe bebia, fumava, meu pai usava droga. Meu irmão de 9 anos começou a usar maconha, crack dentro de casa. Meu pai tinha tablete, né? Isso que fala mesmo. De maconha dentro da gaveta. Nós tínhamos acesso. Descobrimos isso assim com 12, 13 anos, né? Ele usava com uma pessoa de 23 anos. E ali ele me pediu em namoro, né? E eu aceitei, não tinha instrução, achava bonito.
né, aquela situação, tenho namorado, tudo sem instrução. E aos 12 anos começamos a namorar. E eu nem sabia direito o que era namorar. Hoje eu paro, penso nas coisas vergonhosas, né? Ixi, tenho vergonha. E 13 para 14, né, tivemos relação. E meus pais descobriram e queria que eu me casasse com ele, fizeram casamento, né? Ele também era usuário de droga, conheci dentro de casa. E ali ficamos, aquele vai e volta, ele judiava, porque eu gostava dele e tal. Casamos, fui morar na casa dele, com a mãe dele, não tinha responsabilidade nenhuma de trabalhar, tudo quem pagava era a mãe. E daí eu fiquei grávida, né? Com 15 anos, de 14 para 15 anos, porque minha filha nasceu em setembro, outubro, novembro eu fiz 15. Eu tive ela e ficava de vai e vem, até que um dia, foi uns 5 anos assim, eu decidi parar, falei, não, chega, não quero mais. Aí um dia eu estava na frente da casa de um amigo, com a minha filha no colo, e ele atirou na cabeça desse rapaz, pensando que eu estava ficando com ele. E eu não estava ficando com ele, não estava ficando com ninguém, porque eu queria cuidar da minha filha. E aí comecei a sair, e esse cara não morreu, né? Mas depois de um tempo ele falou pra mim que o tiro era pra mim, que ele ia me matar. E Deus me livrou, né? Deus me livrou. O tiro pegou no rapaz, não morreu, graças a Deus. E com isso, a vida não foi fácil também. Eu tô resumindo, tá, gente? Porque tem muita coisa, né? Desde os 12 anos aí, aconteceram muitas coisas. Tô falando um pouco para dizer o porquê do título vencedora, porque eu sou vencedora, porque tem muitas pessoas com essa mesma situação que desistiram ou foram por uma vida totalmente errada, ficar se vitimizando, ó vida, ó céus, ó azar, né? Claro, eu passei muito tempo assim, mas eu entendi que foram minhas escolhas, né? Eu já conheci outras pessoas que tiveram um percurso mais ou menos parecido e, né, não fez nem a metade do que eu fiz, né? Então, com essa separação, eu comecei a ir pra balada, eu comecei a fumar, beber, né? Usava droga também, mas não viciei, né? Não me fazia bem. Então eu fazia muito pouco, fazia na balada, mas não fiquei viciada igual o meu irmão. Meu irmão ficou muitos anos, foi internado várias vezes. Hoje é liberto, em nome de Jesus, né? Não tem uma vida fácil também, mas tem um testemunho muito lindo. E eu fui, né, crescendo dessa forma, dependendo desse rapaz, até que nessa última separação, ele cometeu aí um crime, né? Ele fez um assalto e foi preso, né? Estive uma vez lá na cadeia, voltei para dizer que eu não queria voltar, que eu não queria ter a mesma vida, para você ver, né? Uma maldição hereditária. O que minha mãe passou, eu quase, né, fui passar o mesmo caminho, mas eu resolvi dar a volta, fazer tudo diferente, né? E eu orava muito. Aí quando eu entendi, né, quem era Deus, eu entendi o que ele queria pra mim, o que pra minha vida. Gente, tem muita história, eu tô resumindo aqui pra não ficar longo. O que eu queria, né, o que Deus queria pra mim, isso foi muito tempo, tá, pra chegar a falar de Deus, porque eu era muito incrédula, né? Eu sempre acreditava muito em horóscopo, né, escorpiana, tal, né, vingativa, ruim, acreditava que eu era ruim, né, que eu era vingativa, acreditava que eu botava terror, e as pessoas falavam isso, porque na época era menina, né, então eu procurava no jornal, na época tinha jornal, lia o jornal, já ia direto ali no horóscopo pra ver, né, e com isso saía, ia pra balada, deixava minha filha com a minha mãe, ia vivendo a minha vida da forma que eu achava que estava certo, né? Com isso, as bebedeiras, né? As amizades, eu saí da escola, na época que eu me casei também, não voltei nessa época, parei no 5º ano, e não foi fácil,
né? Mas trabalhava, fazia faxina. Não era fácil, porque se você não tem estudo, você não tem oportunidade. E um pouquinho dessa história para vocês entenderem o porquê do canal se chamar Seja Vencedora. Porque independente das lutas que nós temos, se nós não acreditarmos que nós somos vencedores, quem vai acreditar? Deus acredita em nós, mas depois dele você tem que acreditar em você, que nós somos vencedores, nós somos capazes, independente das situações que nós estamos vivendo, nós superamos todas as fases que vêm de ruim. Acredite que Deus faz isso conosco, né? Ele deixa que nós aprendamos por onde cair, por onde andar, por onde levantar, mas Ele permite para que nós aprendamos a ter valor, a dar valor àquilo que nós iremos receber depois. Um grande abraço, continuo depois com essa história, que ela é longa.